Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre CPS. Quem aqui sabe o que é isso? Eu aprendi um pouquinho sobre isso hoje e vou estar passando para vocês um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz umas anotações, tá? Para contribuir com vocês aqui o que eu aprendi. Achei muito interessante, tem a ver com a minha área de atuação e tem a ver com as emoções, né? Então, o que fazer quando o que a gente planeja não dá certo? Né? Mas o interessante mesmo é CPS. Então, o que vem a ser CPS? Né? C de comando, P de presença, S de sentido, tá? Então, quando eu estou no meio de algo que eu planejei e isso não dá certo, o que eu posso fazer? Eu posso sair desse desacerto, desse desencontro, desse desequilíbrio e eu posso começar a olhar isso de uma outra perspectiva, tá? Vou mandar um aviãozinho aqui para convidar algumas pessoas, para que elas sejam também informadas aí. Eu acho um assunto bem interessante que pode ajudar muita gente. Então, quem for entrando aí que quiser chamar também, fique à vontade, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse aí, saber o que vocês entendem disso, tá? Então, é muito bom a gente estar no meio de um problema, mas não focar toda a nossa atenção nesse problema, né? A gente poder ter uma visão ampla e 360 graus desse problema. Não focar apenas naquilo que eu estou passando naquele momento, mas que eu possa ter a habilidade ou desenvolver essa habilidade de olhar de fora. E quando eu olho de fora, aí sim eu aplico o comando, a presença. Então, quando eu estou diante de um problema, eu tenho que aprender a dar comandos. Não adianta eu ficar focado no problema, parado, olhando para o problema. Eu preciso dar um comando para mim mesmo, para que quando eu der esse comando, o meu momento presente ele vai mudar, ele vai se reposicionar. Então, quando eu dou um comando, o meu momento presente, eu já não vejo ele mais do jeito que ele estava antes. O problema continua, mas a minha visão, o meu modo de olhar, o meu modo de tratar com a situação vai se reposicionar. Então, o CPS ele é usado para isso, comando, presença e sentido. Então, quando eu me encontro naquele problema do plano B, né? Eu estou no plano A, não deu certo. E aí eu preciso de um plano B. O plano B é o uso do CPS, comando, presença e sentido. Então, quando eu dou um comando para mim mesma, o meu momento presente muda e tudo aquilo que está ali ao meu redor, vocês vão ver eu olhando para baixo um pouquinho aqui. A respeito desse assunto, ele vem para me tirar, para alterar, né, o estado presente, o estado daquele foco no problema que eu tô. Então, se eu acordei no início da semana, o que eu quero para essa semana? O que eu decido para minha semana? Uma semana produtiva, uma semana de positividade, uma semana de network, uma semana de quê? Né? Então,
Primeiro eu decido isso e eu dou um comando. O comando vai fazer, movimentar em direção àquilo que eu decidi. E eu vou começar a ter ações que me levam a encontrar com o que eu decidi, né? E então o meu presente, o meu presente ele vai mudar. Se eu tô então o que eu preciso? Gente, quem for entrando aí, fala pra mim se tá travando, que pra mim tá travando um pouquinho, vocês me sinalizam aí, tá bom? Então, se eu foco no problema, eu não consigo ver o que está acontecendo ao redor, os 360 graus. Eu fico focado só ali naquele problema. Então, aquilo que eu controlo, vamos dizer que eu tenho 100%, 10% é o que eu não controlo. Toda a minha atenção, né? E a atenção, a nossa atenção, quando eu foco em algo, eu estou gastando energia com isso. Então, se eu foco tudo no problema, e esse problema, esse momento, ele é só 10% que eu não controlo. Todo o resto, todo 90%, mas continua travando. Deixa eu ligar outra aqui, internet também aqui, para ver se vai melhorar. Então, então eu tenho 90% para focar fora do problema. Só que eu decido ficar olhando para o problema. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a olhar esse problema de fora, de preferência do alto. Eu aprender a 360 graus de todo o problema e não olhar só para o problema. Então, quando eu olho ao redor, eu tenho possibilidades, eu tenho chances, eu tenho pessoas que podem me ajudar, eu consigo bolar estratégias, ter novas ideias, e aí eu consigo fazer a prática do plano B, que até então eu não estava conseguindo. Então, eu preciso dar o comando. Quando eu dou o comando, o que acontece? Eu começo a fazer coisas, até ações, que vão me levar para a solução desse problema. Eu vou ao encontro de pessoas, coisas, ambientes, situações que vão me tirar desse problema. Parou de travar, Marcelo? Fala aí para mim. E quando eu começo a me direcionar em prol da solução desse problema, o presente momento, né, que eu estava ali triste, achando que não tinha solução, achando que nada dá certo, o meu presente momento ele já mudou. Ele já mudou. Então, o que ele muda? Ele muda a questão de eu parar de focar no problema, parar de deixar o problema consumir minha energia, minhas forças, e eu começo a focar em comandos que eu dou quando eu olho para o redor, para os 360 graus, para os 90%, que eu vou encontrar soluções para esse problema. Quando eu foco nessa solução, nos outros 90%, o sentido disso tudo vai mudar. Então eu paro de gastar, de deixar que esse problema consuma toda a minha energia. Eu estou dando para vocês essas informações. Então, nós governamos 90% das situações, só que nós focamos toda a nossa energia, toda a nossa atenção em apenas 10% do problema. O problema é 10%, eu tenho 90%, mas eu decido focar toda a energia que eu tenho, toda a atenção que eu tenho no problema. E os outros 90% eu nem enxergo. Então, eu preciso usar o CPS, que é o comando, a presença e o sentido, tá? Então, o nosso cérebro, ele é atemporal. O que é atemporal? Ele não sabe que já passou. Ele acha que tudo está acontecendo agora, nesse exato momento. Então, às vezes é um problema que já está rolando tem tempo, mas eu lembrei do problema.
Lembrei, hoje eu acordei e lembrei desse problema. E aí eu fico agarrada 10%, 10%, eu tenho 90 e 10. 10 é o problema, eu fico o dia inteiro presa nos 10%. E ali, aquilo ali consome a minha energia durante todo o dia. Então, esse dia eu vou ficar improdutivo, esse dia eu vou ficar para baixo, desanimado, procrastinando. Eu não vou conseguir pensar em fazer coisas novas, em aprender coisas novas, em conhecer pessoas novas. Eu vou ficar parada ali, diante do problema, paralisada, bloqueada. Então, quando eu começo a dar um comando, olha para os 90%, olha para o que está ao redor, olha de cima do problema, não foca no problema. Faça de conta que o seu problema é uma história que você está contando, tá? Então, vou dar uma dica para vocês. Sente um lugar, feche seus olhos e faça de conta que esse problema não é seu, é de alguém. E você está contando esse problema. E aí, você vai começar a contar esse problema e você vai falar que você, aquela pessoa que está ali, não é você, é outra pessoa. Você está contando a história daquela pessoa. Então, vamos dizer que o seu nome é Maria e você está contando a história da Maria. Mas, nesse momento, a Maria não é você. Você vai procurar uma solução para o problema da Maria. E aí, você vai conseguir olhar o problema de fora. Você já viu que dar solução para o problema dos outros, dar conselho para os outros é facinho? Todo mundo gosta, né? E todo mundo acha uma solução. É fácil encontrar a solução. Então, o que eu faço? Eu vou brincar de contar a história de alguém. E eu vou encontrar essa solução, porque vai se tornar mais fácil. Assim, eu vou aprender a olhar os 90% que até então eu não estava olhando, estava focando só nos 10%. E eu vou encontrar soluções. E eu vou bolar estratégias para ir em direção a essas soluções. Eu vou procurar pessoas, eu vou procurar ambientes, eu vou sair desse problema e agora sim eu vou de encontro àquilo que vai me trazer solução. Então eu vou começar a consumir minha energia com o que vai me dar resultado e não com o que vai me deixar parada, tá? Vocês têm pergunta, gente? Faz pergunta aí. Alguém quer entrar comigo? Quiser, fala aí. Chama eu aí que a gente entra para discutir sobre isso, tá? Então, quem governa dá comando, tá? Então, se eu governo minha vida, eu dou comando. Eu não deixo o problema mandar na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Eu dou o comando. O que fazer com esse problema. Não é o problema que vai ditar as regras para mim. É eu que dito a regra para os problemas. Então, eu não tenho que ficar parada, refém do problema. Eu tenho que dar um jeito, bolar estratégias, chamar pessoas, fazer algo para sair desse problema. Estudar uma forma de resolver, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa iniciar dando um comando. Tudo começa no movimento, né? Se eu tô parada, nada acontece. Eu preciso me movimentar. Então, se eu começo o movimento, tudo vai vir, tudo ao meu redor vai mudar. Eu só preciso começar, né? Então, tudo que eu vivo, vivencio, eu tenho que dar comando, né? Eu não posso esperar as coisas acontecerem porque elas querem, né? Então, o que eu quero para minha vida? O que eu quero para essa semana? O que eu quero para esse dia? O que eu quero? Qual o meu objetivo para daqui uma semana, para daqui um ano, daqui 5 anos? Então, você vai bolar, você vai ter sonhos, você vai bolar estratégias e você vai começar a dar comandos em direção a isso. Eu quero pegar algo, eu quero comprar um carro. Tá, eu vou ficar aqui só pensando no carro. Ele não vai materializar. Eu preciso fazer algo, né? Ah, eu tenho um problema de muito, muito tempo. Sim. E o que você tem feito para resolver esse problema? Outra coisa, quando a gente é criança, a gente não resolve problema, né? Criança não resolve problema. Criança chama a mãe para resolver para ela, ou ela foge do problema, ou ela deixa para depois,
ou ela brinca com problema, né? Só que agora nós somos adultos. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: quando você era menino, você brincava como menino, corria como menino, mas agora você é homem. Então, quando a gente cresce, a gente é uma criança. A gente não fica chorando diante do problema, a gente não fica fugindo do problema, brincando com ele. Não, a gente dá um comando para ele. E a gente começa a ter ações para solucionar esse problema. Então, eu preciso aprender a dar comando, eu preciso aprender que eu só resolvo o problema agora, hoje. Esse é o tempo que eu tenho, o agora, o hoje, né? E isso, com isso, eu vou mudar o sentido de tudo que eu estou vivendo ali, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estou fazendo hoje uma live rápida a respeito de algo que eu aprendi, achei super interessante e que dá para a gente aplicar na nossa vida, né? Dar um socorro, um up, quando a gente entende a importância de dar comandos e não deixar o problema comandar a gente, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Marcelo, Jaqueline, Sandra Maria, deixa eu ver quem mais, Luísa, Elis Regina, Arlande, Eliane. Fala aí, gente, quem quer perguntar alguma coisa? Rafa tá sumida, saudade. Alguém quer perguntar ou quer entrar comigo para discutir o assunto? Quem aí tá dando comando? Comando do problema? Quem está aceitando ser comandado pelo problema? Me diz aí, fala aí para mim, enquanto eu vou lendo aqui o resumo que eu fiz para falar com vocês. Quem está governando, você ou o problema? Então, o comando, gente, a gente dá todo momento, você dá comando, todo momento. Se você não der, o problema vai te comandar. Então, você tem que, é uma opção, ou você dá o comando ou você recebe o comando. O que você prefere? Ó, o Marcelo falou, quando não focamos no problema, as coisas melhoram. Sim. Então, a Bíblia tem uma palavra que diz assim, que o nosso coração está onde está a nossa atenção, o nosso foco, né? Então, se eu foco em problema, ali está o meu coração. E ali vai toda a força que eu tenho, toda a minha energia vai ali. As pessoas são muito preocupadas, elas parecem esgotadas, cansadas. Por quê? Porque elas focam tudo na preocupação. Então, elas nunca dão comando, elas sempre são comandadas, elas sempre recebem e atendem prontamente. As pessoas preocupadas são assim, né? Que desviar do problema e focar na solução. É isso aí. Temos que aprender a ver o problema de fora do problema. O segredo é focar na solução. Isso aí. Aonde está o seu foco, tá o seu coração, tá a sua energia. Então, você quer gastar a sua energia com o quê? Com problema ou com solução? Então tá, né, gente? Eu falei aqui, dei o meu recado. A Sandra Maria, confesso que ultimamente tenho sofrido muito por não conseguir me desviar dos problemas. Então, Sandra, você precisa aprender essa estratégia. Olhar o problema de fora do problema. Saia dele. Você não precisa. É como se você estivesse num furacão, tá, gente? Você está no olho do furacão. No olho. E aí você tem que aprender a sair fora dele. Olha de cima. Dá uma flutuada. Senta. Fecha seu olho. Ó, legal isso. Fecha o olho. Respira fundo. Coloca uma musiquinha bem tranquila no fundo. Pede para ninguém te atrapalhar. Você começa a observar o seu momento presente.
Por exemplo, você sentou num lugar, não tem ninguém nesse lugar, só tá você. Fecha o seu olho, prepara um ambiente em silêncio. Se você gosta de música, coloca uma música bem tranquila e comece a pensar em você, no seu corpo. Comece a pensar na sua respiração. Comece a pensar no que você está sentindo nesse momento, o que seu corpo está sentindo nesse momento. Traz sua mente a focar no presente, não ir para o problema, foque aqui agora. E aí você vai começar a perceber coisas que antes você nem percebia. Então, por exemplo, uma coisa legal assim que eu observo bastante quando eu medito. Nós respiramos sem perceber, vocês já perceberam isso? Nós respiramos sem perceber. Nós não fazemos força para respirar. Nós não conseguimos parar de respirar, né? Aí vai ter gente que vai falar assim, eu seguro a respiração. Não é segurar, é parar de vez. Você consegue ficar parado sem respirar? Você fica uns minutinhos, depois você volta de novo. Então, a respiração é muito forte. Então, você não precisa... É como se nós não está no nosso controle respirar ou não, né? É como se nós fôssemos uma máquina que alguém respira, alguém coloca para funcionar. Vocês sabem quem é esse alguém, né? Alguém que um dia soprou esse fôlego de vida em nós. Nós não somos responsáveis por ela. Há alguém maior que nós. Nós respiramos, porque esse alguém permite que a gente respire. Então, eu não preciso prestar atenção se eu estou respirando ou não enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Meu Deus, tem que prestar atenção, porque senão se eu parar de respirar aqui, daqui a pouco eu morro. Não. Você respira naturalmente, sem perceber. Você está respirando. Está respirando. Isso é muito maravilhoso, você saber que alguém cuida de você, alguém faz sua manutenção enquanto você não está nem percebendo. Você está só executando suas tarefas do dia a dia. Isso é muito maravilhoso, né? A gente saber que alguém cuida de nós. Então foca nas coisas boas que você tem. Seja grato. Às vezes a gente pede tanto, né? Eu peço tanto por esse problema. Né? Até foca tanto no problema que às vezes você não pede nem a solução, você pede para tirar ele, né? É até engraçado isso, que eu dou tanta atenção pro problema que eu esqueço até de pedir para tirar, sem pedir direito. Então, não foque no problema, foque na solução, foque no que você já tem para solucionar. Seja grato pelo que você tem, porque se eu quero algo maior e eu não sei agradecer o que eu já tenho, eu não vou alcançar esse algo. Como é que eu vou poder ter algo maior que isso? Então eu preciso aprender a sair do problema, olhar ele de fora, dar comando para que eu não seja comandada pelo problema. Eu preciso assumir o controle da minha vida. Então, o que eu não tenho controle é só 10%. 90% está comigo e eu não uso. Eu fico o tempo todo, o tempo inteiro. Na verdade, quem tem as rédeas do comando somos nós. Então, a gente precisa estar atento com isso. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Eu já estou satisfeito, compartilhei bastante aqui com vocês hoje. Muito legal transmitir aquilo que eu aprendo com vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou entrar comigo, faça agora a sua pergunta ou fale, me chama, por favor, que eu vou chamar, tá bom? Então, gente, aprenda a ficar no presente, dê um comando. Fique no presente, você só resolve o presente aqui e agora,
tá? Faça o que você tem que fazer agora para resolver o problema. E tudo ao seu redor vai mudar, tá? Tudo que tiver ao seu redor, quando você começar o movimento, isso vai mudar, tá bom? Então, olhe de fora o seu problema. Um beijo no coração de vocês. Se tiver alguma pergunta que vocês quiserem fazer no inbox, pode fazer lá, tá bom? Beijo. Me segue lá no Instagram, quem achar que faz sentido aí, que ainda não me segue. Eu vou deixar gravada essa live, passa aí para as pessoas que vocês acharem que pode ajudar, tá bom? Meu livro ali atrás, ó, se vocês ainda não viram, aquele ali é o meu primeiro livro, Para a Honra e Glória do Meu Pai, tá bom? E também estou com um grupo no WhatsApp, tá lá na bio, no link lá da bio, se alguém quiser olhar lá, tá? Marcelo falou, eu fico pensando como é difícil fazer o que tem que ser feito. É só começar, Marcelo, só começar. O movimento, às vezes não precisa nem a gente movimentar, é só uma inclinação. Você faz uma inclinação ali, ó, já é um movimento. É porque às vezes a gente quer começar fazendo grandes coisas, não precisa ser grande, começa pequeno. De pouquinho em pouquinho você vai aumentando. Você só precisa começar, porque sem começar ninguém fica grande. Então eu preciso começar aos pouquinhos. Então se eu quero alcançar um resultado, eu não começo grande, eu começo pouquinho, tá? Não espera ter grandes coisas, grandes eventos, estudar. Por exemplo, eu aprendi isso aqui hoje em 15 minutos e estou aqui conversando, transmitindo para vocês, porque eu acho que faz muito sentido e vai ajudar bastante muita gente. Então, faça a mesma coisa. Você lê um livro, lê um capítulo de um livro, abre uma live e fala com as pessoas o que você aprendeu com aquilo. Porque o mesmo livro que você leu, nem todo mundo lê, nem todo mundo alcança esse conhecimento, mas precisa dele. Então, contribui com as pessoas, aquilo que você conhece, aquilo que você tem para contribuir, que às vezes a gente acha que não é nada. O nada para nós pode ser muito para o outro. Então, vamos aprender a contribuir, transmitir, tá bom? Um beijo aí para todo mundo, fica na paz. Tchau.